E aí, pessoal, já pararam para pensar se seria possível ter um assistente de IA super potente rodando num aparelhinho de, sei lá, uns R$ 50? E que ainda por cima ligasse em menos de um segundo? Pois é, parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai conhecer o Pico Claw, um verdadeiro gigante em miniatura que está fazendo exatamente isso acontecer. Olha, para a gente entender o tamanho da revolução, primeiro a gente precisa sacar qual é o problema. Pensem um pouco na IA que a gente conhece hoje. Aquelas que precisam de computadores enormes, placas de vídeo caríssimas, gigabytes e mais gigabytes de memória só para funcionar. Esse é o Golias da história, sabe? Pesado, caro, lento, mas e se existisse um jeito de derrubar esse gigante com algo muito, mas muito menor? É exatamente aqui que a nossa história fica interessante. Se as IAs tradicionais são esse Golias todo, se preparem, porque agora vamos conhecer o Davi dessa briga, o Pico Claw. É uma abordagem que muda completamente as regras do jogo. Tá, mas o que é, afinal de contas, o Pico Claw? Bom, de forma simples, é um assistente de AI pessoal super leve, criado por uma empresa chamada Ciped. O grande lance dele, o pulo do gato, é que ele foi feito para rodar em dispositivos com pouquíssimos recursos. Pensa assim, pequenos computadores, sensores, até mesmo brinquedos inteligentes. É esse universo que ele quer conquistar. Agora se segurem, porque os números que vêm por aí são de cair o queixo. O primeiro dado que choca é esse aqui. Ele precisa de menos de 10 megabytes de memória RAM. É isso mesmo que acabaram de ouvir. Megabytes, não gigabytes. E a coisa fica ainda melhor. Quanto custa o hardware para rodar essa belezinha? Coisa de $10. Isso é menos do que a gente paga no ingresso de cinema para ter o nosso próprio hardware de IA. É uma quebra total de paradigma quando o assunto é acesso à tecnologia. E para fechar esse trio de novidades com chave de ouro, o tempo para ligar, menos de um segundo. Piscou, ligou. Acabou aquela história de ficar esperando a IA carregar. Então, esses números sozinhos já são impressionantes, né? Mas eles ficam ainda mais absurdos quando a gente coloca um do lado do outro, comparando com o jeito antigo. Vamos dar uma olhada no tamanho dessa revolução, porque aqui os números falam por si. Essa citação da própria fonte resume tudo de uma forma brilhante. Diz assim, ó: o Pico Claw leva a inteligência para dispositivos de borda com 99% menos memória, 98% menos custo e inicialização 400 vezes mais rápida. E só para esclarecer, dispositivos de borda significa levar a inteligência para fora da nuvem e colocar direto nos aparelhos que a gente usa no dia a dia. Os números são, sinceramente, coisa de outro mundo. Agora, vamos visualizar isso para ficar bem claro. Deem uma olhada nessa barra gigante à esquerda do gráfico. Isso aí são os quase 1000 megabytes que uma IA tradicional consome. Agora, olhem para o pontinho ali na direita. Aquele é o Pico Claw, com seus menos de 10 megabytes. A imagem não deixa dúvidas. É uma redução de 99%. A diferença é brutal. E agora, o custo. Vejam o tamanho da barra que representa o hardware tradicional. Mais de $500. Agora, comparem com a barrinha do Pico Claw, que mal dá para ver. A gente está falando de uma economia de 98% no custo. E é isso que realmente abre as portas da IA para todo mundo. Certo, então a pergunta que não quer calar é: como? Como eles conseguiram fazer essa mágica? Qual é o segredo para ter uma performance tão incrível assim? Vamos mergulhar um pouco na tecnologia por trás de tudo isso. A mágica, na verdade, é resultado de algumas escolhas de engenharia muito, mas muito espertas. Primeiro, ele foi feito em Go, que é uma linguagem de programação super eficiente. Segundo, ele é um arquivo só, autônomo, sem complicação, sem ter que instalar um monte de coisa junto. Mas o detalhe mais maluco, o que realmente explode a cabeça, é este aqui. 95% do código principal dele foi escrito por outra IA. É inteligência artificial construindo uma inteligência artificial ainda mais eficiente. Isso é o futuro do desenvolvimento acontecendo bem na nossa frente. Ok, a tecnologia é de outro nível. A gente já entendeu. Mas, na prática, onde dá para usar isso? Vamos deixar a coisa mais concreta e falar sobre onde ele pode rodar e o que dá para fazer. Uma das coisas mais legais é a versatilidade. Ele roda em tudo, desde umas plaquinhas super baratas como a Lishi RV Nano, que custa menos de $10, até o famoso Raspberry Pi. No fim das contas, qualquer aparelho com Linux pode se tornar o cérebro dele. E não importa o tipo de processador, se é RISC, FRE, ARM, como na maioria dos celulares, ou x86 dos PCs, ele se adapta. A flexibilidade é total. E talvez a melhor parte seja que a gente não precisa aprender a usar um aplicativo novo para falar com ele. O Pico Claw se conecta direto nas plataformas de mensagem que a gente já usa, como o Telegram ou Discord.
É como ter um assistente genial ali, dentro das nossas conversas, sempre pronto para ajudar. Então, se a gente for resumir tudo isso em uma só ideia, a grande conclusão é esta. O PicoClaw está, de fato, democratizando a inteligência artificial. Ele está tirando a IA daqueles servidores gigantescos e caros e colocando ela ao alcance de praticamente qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para o futuro. Se qualquer pessoa, com pouquíssimo dinheiro, pode ter o seu próprio assistente de IA pessoal, o que a gente vai criar? Que tipo de problemas vamos conseguir resolver? As possibilidades, de verdade, são infinitas. É algo para a gente ficar pensando.